começo hoje uma série de estudos nova, que é ainda no que nós cremos. Nós terminamos no domingo retrasado a confissão de fé, que nós adotamos como base para a compreensão e a correta interpretação da Escritura, que é a Confissão Batista de 1689. E nós encerramos quando fala da volta de Cristo. Hoje nós vamos entrar por um caminho que a confissão não trata. E por que ela não trata? Porque não existia. Não existia pentecostalismo quando a confissão de fé foi escrita em 1689, nem na confissão de fé de Westminster, que foi escrita 40 anos antes. E foram essas duas, a confissão de fé de Westminster, adotada pelos irmãos da Igreja Presbiteriana, e a Batista de Londres, de 1689, confissões reformadas. Nenhuma delas trata disso porque ninguém imaginava que um dia teria que ser tratado, né? Duas das mais importantes confissões da história do protestantismo, no momento alguns anos depois que se rompe com o catolicismo romano, essas confissões vieram para solidificar aquilo que nós cremos à luz da palavra, tendo a palavra como base. Então, por que elas não tratam? Porque não existia. E aqui tem alguns dados que eu creio que seja interessante, né? Não sei se está muito pequenininho aí, espero que dê para ver. Mas é que hoje, se há 400 anos não existia, hoje o moderno pentecostalismo, eu vou explicar esse termo depois, é o maior grupo evangélico disparado no Brasil. A gente vê aí dos evangélicos hoje, dos 100% de evangélicos no Brasil, 83% são pentecostais ou neopentecostais. Isso sem contar muitos dos históricos e tradicionais, especialmente batistas e presbiterianos, que continuam se definindo como batistas e presbiterianos, mas adotaram várias práticas pentecostais em suas liturgias. Então, esse dado aí é apenas um dado estatístico, aproximado de 2018 a 2019, de como está hoje o evangelicalismo no Brasil. Esse é um retrato também muito próximo do que acontece nos Estados Unidos. Dentro da cristandade, eu vou explicar também esse termo, né? Os evangélicos pentecostais e neopentecostais são, então, o grande grupo. E não é à toa que nos últimos anos, políticos têm visto nesse filão, né, algo para se eleger. Recentemente eu estava ouvindo, por exemplo, uma propaganda eleitoral de um dos candidatos abrindo a Bíblia e querendo explicar a Bíblia. Ele não tem a menor ideia do que é a palavra de Deus, do que é o Evangelho, mas ele estava lá fazendo as suas conjecturas totalmente fora da palavra. Por quê? Ele tem um alvo. Eu tenho que abrir a Bíblia e citar, porque o crescimento evangélico no Brasil é muito grande. Eu tenho que ganhar votos desse povo, mesmo que aquilo não faça a menor diferença. O Evangelho, para mim, não faça a menor diferença. Hoje há muitos, e aí dentro dos tradicionais, há muitos batistas e presbiterianos. Em Londrina, por exemplo, igrejas que a placa é batista, mas se você entrar lá, é uma igreja neopentecostal. Há muitas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que eu cito Presbiteriano do Brasil e a Igreja Presbiteriana e a Igreja Batista? Porque, historicamente, depois da Reforma Protestante, essas foram as igrejas que surgem. Primeiro a Igreja Reformada, hoje que nós chamamos de Presbiteriana, e depois os Batistas. E que, tradicionalmente, nos últimos 300 anos, 350 anos, eram as igrejas que mais se pautavam na palavra, na Bíblia, como única regra de fé e prática. Hoje, esses termos, essas denominações, e na verdade, eu louvo a Deus por isso, elas não têm mais nenhuma, ou quase nenhuma significância. Ser batista e ser presbiteriano hoje pode não significar nada, ou o que era ser batista e presbiteriano há 50 anos atrás.
Agora, a grande questão é que hoje no Brasil, e a igreja evangélica vibra com esse crescimento, os números estão aí. Nos últimos anos, houve um crescimento estrondoso do evangelicalismo no Brasil. E então, os números é que nos fazem, né? Eu não vibro com isso, mas a maior parte vibra com isso. E aí, então, o que conta são os números. Mas se a gente for pensar em números, aí tem um outro dado, então a gente não deve estar tão contente assim, porque 52% dos brasileiros são católicos romanos. Se é para falar de número. E aí, então, você vê aí que, em termos de religião, você vê aí que aproximadamente hoje 25% da população brasileira ou ela não tem nenhuma religião ou ela está em outras religiões. O fato é que dentro desses números aí existe o nominalismo. Eu mesmo fui católico muito tempo e eu era católico, mas eu não participava de nada. O católico nominal, hoje existe o evangélico nominal. E existe muito, mas muito. Aqui no nosso meio tem evangélicos nominais. Gente que vem passear na reunião da igreja. Né? Não congrega. Né? Então, isso hoje está muito forte no meio da igreja. Acredita-se, inclusive, que até 2032 os evangélicos superarão os católicos no Brasil, então todo mundo fica feliz com isso. Mas uma pergunta que não cala é: por que o Brasil não muda? Se nós temos milhões de evangélicos que crescem, que estão toda hora na mídia, hoje então nem se fala, por que não muda? Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, muda pessoas, muda caráter, muda práticas. Um evangélico talvez não tenha muito poder, mas milhões, como eu vi uma vez um líder dizendo que de um neopentecostal, se gabando que a igreja dele no Nordeste tem, pasmem, 60 mil membros em uma cidade. Se uma igreja tem 60 mil membros em uma cidade, aquela cidade é santa. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O meu país, ele não retrata o que está acontecendo em termos numéricos. Aí alguns vão dizer, mas como não? Você não está vendo a onda conservadora em nosso país hoje? Não. Vamos pensar em conservadorismo, que é um grupo bem mais conservador, muçulmanos, que não tem nada a ver com o evangelho. Eles são conservadores. Fariseus, na época de Jesus, eram extremamente conservadores e foi o grupo que mais Jesus bateu no seu conservadorismo. Conservadorismo não é sinônimo de cristianismo. Ainda que crer em Cristo haja, quando nós cremos em Cristo, haja implicações de mudanças de valores, de nós sermos contra práticas que são absolutamente contrárias à palavra, sim, mas você ser contra alguns pecados não significa que você é cristão. E hoje, o evangelicalismo, que é predominantemente pentecostal, e neopentecostal, entende que o que é ser evangélico? Ser evangélico é ser contra o aborto e contra o casamento gay e apoiar o presidente Bolsonaro. Não, mas você pergunta para ela, o que é o evangelho? Ela não sabe o que é o evangelho. Ela não sabe definir o título que ela carrega. E se ela não sabe o que é evangelho, ela não é evangélica. Ela participa de um grupo dentro da cristandade. O que é cristandade? Cristianismo é uma coisa, cristandade é outra. O Brasil tem características, aí sim. O que é esse termo cristandade, para a gente fazer uma distinção? A cristandade, ou o termo cristandade, se refere a um grupo, cidade ou país que tem em sua cultura elementos do cristianismo. Mas isso não significa necessariamente que o grupo ou cidade ou país que os mantém sejam realmente cristãos ou ainda creiam verdadeiramente no Evangelho.
Você pode trazer características da fé cristã e não ser cristão. Então, é isso que nós precisamos entender. O Brasil está crescendo o evangelicalismo, mas o evangelho não. O evangelho não. Porque se fosse o verdadeiro evangelho, nós veríamos mudanças. E nós não vemos. É muito triste a gente ver isso, mas é a realidade. Em suma, então, há um crescimento de evangélicos e que é, como a gente viu nos números, majoritariamente pentecostal. Muitos dos tradicionais, por causa da frieza e tal, migraram para o pentecostalismo. E esse aumento, então, e ele cada vez cresce mais. Dentro disso, o que nós vamos hoje, é uma introdução apenas, o que a gente vai estudar sobre esse moderno pentecostalismo? O que eu espero estudar com vocês em alguns encontros ainda, o que nós vamos ver? Primeiro, e hoje a gente vai ver um pouco disso, o que foi o Pentecostes no Antigo Testamento? O que significa esse termo Pentecostes? Aí nós vamos ver o Pentecostes, entre aspas, no Novo Testamento. Porque o Pentecostes era uma celebração do povo hebreu antes de Cristo. Ele não tem ligação conosco hoje. Como os apóstolos entenderam Atos capítulo 2, que é quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes? Como a igreja foi organizada em relação aos dons, por exemplo, e o principal, o de línguas, de sinais, de revelação, como ela foi organizada? Aonde a gente vai ver isso? 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Como a igreja, em sua história, entendeu, e aí a igreja, após os primeiros cristãos, primeiros séculos, pais da igreja, e até os nossos dias, ou mais precisamente até o início do século XIX, como a igreja cristã lia e entendia Atos capítulo 2, 1 Coríntios 12 a 14. Quando começou esse moderno pentecostalismo? E o moderno pentecostalismo, aí o termo que eu quero dizer é o seguinte: é um movimento que aconteceu, que ocorreu no meio da igreja protestante evangélica no início do século XIX. É por isso que é moderno o pentecostalismo, porque é realmente moderno. Ele tem 130 anos. A igreja de Cristo tem quanto? 2000. É algo para nós considerarmos. Muito importante de considerarmos. Os perigos desse moderno pentecostalismo à luz da palavra de Deus, e são muitos. Muitos. E a necessidade de discernimento diante de tudo isso que está aí. Alguém vai perguntar, mas para que tem que estudar isso? Nós não somos pentecostais. Nós não somos pentecostais, é verdade. Mas quantos aqui eram? Quantos aqui eram pentecostais? Levanta a mão, por favor. Não, tem um certo número aí. Então, eu acho que tem algo. Porque quando você vem, alguns vêm para cá, ele começa a ouvir, mas e isso? A gente ouve perguntas, é isso, isso, isso. Isso o quê? Isso que eu fazia antes. Aí a gente tem que tratar. Por que não tem isso aqui? Por que não tem essa prática? Por que o louvor de vocês é tão frio, além do ar-condicionado, é tão frio? Por que vocês não cantam, não pulam? Por quê? Não tem razões para isso. A gente vai ver isso à luz da palavra. Então, nós precisamos entender outra coisa. Eu e vocês conhecemos pessoas que professam a Cristo, que fazem parte desse meio e que não têm compreensão do Evangelho. Como é que você lidar? Você discute religiosidade? Você discute a religião que você defende com a religião que o outro defende, que é pentecostal ou neopentecostal? Ou você apresenta o Evangelho? Ou você mostra na palavra, quando é pertinente, o que aquela prática não tem base bíblica? Por que a gente tem que tratar
disso por amor a pessoas que estão à nossa volta e que estão enganadas. Agora, eu quero já fazer algumas ressalvas. Eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que todo pentecostal não tenha sido convertido ao Evangelho. Seria uma temeridade, misericórdia. De forma alguma eu estou dizendo isso. Assim como eu não digo que todo aquele que se diz calvinista creu no Evangelho. Pode defender com unhas e dentes a doutrina reformada, as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, e nem crer no Evangelho. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu já ouvi, um dos homens que eu vi, que era um pentecostal, chamava-se David Wilkerson. Ouve a história desse homem. Você já ouviu falar da cruz e o punhal? Ouça a história. Sabe falar que aquele homem não era crente? Não era um homem que cria no Evangelho? Eu posso divergir de algumas das coisas, mas aquele homem tem um testemunho. Eu conheço pessoas, eu não convivo com tantas, né? Mas eu conheci pessoas que têm caráter transformado. Discordo da compreensão delas, pentecostal, em vários pontos, mas eu creio que aquelas pessoas creram no Evangelho. Mas e os erros? Bom, os erros têm os nossos também. Os erros tem na história da igreja, a igreja de Corinto, a igreja mais perfeita da Bíblia. E Jesus não disse que eles são tudo ímpio. Diz. Jesus, quando vai falar para o apóstolo João em Apocalipse, ele fala das 7 igrejas, com exceção de uma, tinha vários erros nas outras 6. Ali tudo era ímpio? Não. Se ele chama ao arrependimento, se ele confronta práticas erradas, nós podemos pressupor que cristãos estavam com práticas erradas ali. Então, nós não estamos, de forma alguma, generalizando ou colocando tudo no mesmo pacote, mesmo porque, em termos de pentecostalismo, isso é impossível. É impossível você colocar tudo numa caixa. Há tanta coisa sendo dita em nome de Jesus, no meio do protestantismo, não mais protestante, eles rompem com isso, mas do pentecostalismo, que não dá para você dizer, existem tantas linhas dentro do pentecostalismo, que não dá para você colocar tudo no mesmo pacote. Agora, o que nós vamos ver é o cuidado que precisamos ter à luz da palavra, com muitos erros e heresias que ocorrem ali. Eu queria ler aqui, aí para trazer como base a citação de um irmão, um homem de Deus, Martin Lloyd Jones, e ele diz assim: não precisamos mais de revelações diretas da verdade. A verdade está na Bíblia. Nunca devemos separar o espírito da palavra. E aqui é o grande ponto. Toda a proposta pentecostal tem uma base: como o Espírito Santo de Deus age. O ponto é que nós nunca devemos separar a palavra que o Espírito Santo inspirou da pessoa do Espírito Santo. O Espírito nos fala através da palavra, por isso devemos sempre duvidar e consultar qualquer suposta revelação que não seja completamente consistente com a palavra de Deus. A revelação foi dada de uma vez por todas. Está aqui. Acabou. Não existem mais revelações. Só com essa afirmação, a gente desconsidera boa parte do pentecostalismo. Porque eles acreditam em novas revelações. A revelação foi dada de uma vez por todas, e o que precisamos, e o que pela graça de Deus podemos ter e temos, é a iluminação do Espírito para entender a palavra que o Espírito Santo inspirou. Então a nossa base vai ser o que deveria ser de todo o Evangelho: sola Escritura. Está na Bíblia isso? Não. Aceito. Mas está acontecendo tanta coisa, não interessa.
Mas eu estou vendo coisas inexplicáveis. Isso não é base. A base é a Escritura. Mesmo que eu veja um anjo trazendo um outro evangelho. É importante nós termos isso definido. Nós vamos ver, quando começa, um pouco da história, quais foram aqueles homens que começaram a trazer essa nova prática, como a igreja evangélica no início viu isso, mas que hoje há muitos que, tudo bem. Quem foram esses homens que lançaram essa nova proposta que não aconteceu em 1900 anos de história da igreja? Que não aconteceu, por exemplo, talvez no momento histórico, no segundo momento mais importante da história, que foi a Reforma Protestante. Por que você não vê nada disso naquele momento? E ali tinha evangélico de verdade morrendo por causa de Cristo, indo para a fogueira por causa de Cristo. E a gente não vê nada do que hoje se defende com unhas e dentes. A gente vai ver um pouco sobre isso. Mas o Pentecostes no Antigo Testamento, o que significa essa palavra Pentecostes? E nós vamos ver que nada mais é do que era uma sombra da realidade que se concretizou quando Cristo veio. A festa do Pentecostes, o que é essa festa? Por que eu estou falando disso? Porque nós vamos ver, e o termo pentecostal, ele vem deste nome, Pentecostes, que era uma celebração do povo hebreu. O que acontece é que o Espírito Santo, Deus soberanamente manda o Espírito Santo no dia que o povo hebreu celebrava uma festa. Mas a gente vai ver que o objetivo não era a vinda do Espírito Santo em si, mas era a vinda do Espírito Santo para falar do Evangelho. O que era essa festa? A festa do Pentecostes, e a palavra é a palavra grega, nós vamos ver que essa palavra ela é Shavuot no hebraico, Pentecostes é a palavra grega. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Teve início quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito. Naquela noite, Deus mandou que celebrassem a Páscoa, marcando as portas com o sangue dos cordeiros. 50 dias depois, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Ali Deus lhe deu a lei por intermédio de Moisés e ordenou que comemorassem aquele dia anualmente. Esse foi o primeiro Pentecostes e deveria ser lembrado como o dia da promulgação da lei de Deus. Aí é Shavuot, como eu falei. Era também chamada essa festa, o Pentecostes. Lembra, o Pentecostes é um termo grego. No Antigo Testamento você não encontra isso, porque eles chamavam isso, aí tinha esses nomes, festa da colheita, festa das semanas ou dia das primícias dos frutos. Por quê? Eu coloquei na imagem de início, porque eles celebravam a colheita da cevada e do trigo, que eles celebravam, porque Deus havia abençoado. Então, é isso que é o Pentecostes no Antigo Testamento, uma festa estabelecida por Deus. Mas olha o que é impressionante a gente ver para que essa festa foi criada por Deus. E aí o texto de Levítico, capítulo 23, a gente falou que é só a escritura, até agora não tinha escritura, agora tem que ter, Senão, fica só com conjectura. Levítico, capítulo 23, o verso 9, para dizer que é Deus falando. E aí, então, os versos 15 e 18, que Deus estabelece essa festa, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, versículo 9, versículo 15, a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas, 7 semanas, 49 dias. Contem, então, 50 dias,
até um dia depois do sétimo sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Deus está fazendo, Deus é um Deus de festa. Ele está celebrando, Ele quer que o povo celebre o que Ele fez. Onde quer que morarem, por que eu destaquei isso? O que aconteceu em Atos, capítulo 2? Judeus dispersos de todos os lugares do mundo, a gente vai ver isso semana que vem, se Deus quiser, foram para Jerusalém em obediência a isso, ordenança de Deus. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros de melhor farinha. Lembra que quando Jesus expulsa os vendilhões do templo? Tinha gente que vinha de muitos lugares longe. E aí então, eles não traziam de lá, eles compravam onde? No templo. Cozidos com fermento, com a oferta movida pelos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros. A gente começa a ver alguma coisa aqui, o que é que essa festa está apontando. Cada um com 1 ano de idade sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão holocausto ao Senhor. O que a palavra holocausto é? Sacrifício. Eles vão fazer um sacrifício. Isso quando? Séculos antes de Cristo. Cordeiro sem defeito aponta para quem? Para Cristo. Juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Aquele sacrifício agradaria ao Senhor. Mas de quem a palavra fala? O que a palavra fala de Deus Pai em relação ao seu Filho? Que Deus agradou moê-lo. Por quê? Agradou moer o seu próprio Filho na cruz? Sim. Por quê? Porque é por meio desse sacrifício que Ele salva pecadores. Ele salvava pecadores no Antigo Testamento, quando eles faziam sacrifícios esperando o Messias que viria salvá-los, e Ele nos salva hoje pelo sacrifício que já foi feito há 2000 anos. Então, irmãos, o que é importante nós entendermos? A palavra de Deus tem um centro, e esse centro chama-se Evangelho. Do início ao fim é o Evangelho. Eles deveriam celebrar as colheitas, a lei e a libertação do Egito. Nós vimos aqui uma sombra, uma figura, quando fala do sacrifício, apontava para Cristo. Não é somente aqui, é em todo o Antigo Testamento. Cristo é anunciado em todo o Testamento. E nós vamos ver isso, Ele mesmo dizendo isso. Os evangélicos, então, pentecostais, eles são chamados devido ao que aconteceu em Atos, capítulo 2, mas o nome que eles receberam e se apropriaram é de uma celebração do Antigo Testamento, antes de Cristo. O texto de Atos 2 relata como Deus enviou o Espírito Santo para capacitar a igreja para a sua missão. E isso que importa. Não é o evento em si, não é o sobrenatural em si, mas é porque Deus fez aquilo. Por isso que não importa se tem um sobrenatural do ponto de vista humano, se tem algo inexplicável. Crer no Evangelho é sobrenatural. E você não vê nada. Eu creio no Evangelho, você não vê nada quando aquela pessoa crê. Você vai ver depois, se ela creu, ela vai ser transformada. Mas o que você viu? Em termos sobrenaturais, essa ideia de visão, de ver alguma coisa inexplicável. Que missão é essa? É então, Marcos capítulo 16, versos 15 a 16, o Senhor Jesus vai dizer qual era a missão. Qual foi o objetivo de Deus enviar o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, disse-lhes Jesus para os seus discípulos, para nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Mas o que isso tem a ver com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes? Lucas
capítulo 24, versos 44 a 49. Jesus falou assim: vão e preguem o evangelho, mas esperem, porque se eu não capacitar você, ninguém vai crer. Então, não é o que aconteceu de sobrenatural naquele dia, e aconteceu, e nós vamos ver, e nós cremos nisso. A questão é, eu posso ficar vislumbrado e deslumbrado com algo inexplicável e perder o foco daquela coisa, daquilo que aconteceu, daquele fato inexplicável do ponto de vista humano. Eu posso eu ficar vislumbrado com um milagre, mas não entender que o milagre aponta para Cristo, para o Evangelho. E esse é o retrato do pentecostalismo e do neopentecostalismo hoje. Lucas 24, 44 a 49, diz lá, nós estamos vendo, o Senhor então ordenou que eles preguem o Evangelho, e Lucas vai dizer então, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está resumindo o Antigo Testamento aqui. Qual é o objetivo? Tudo que eu fiz nesses anos que eu andei com vocês, os milagres, tudo, o que importa é isso. Tudo que eu fiz é para mostrar o que eu vim fazer. O sobrenatural aponta para mim. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Nota, Jesus está ressurreto, falando com dois homens. Ele está preparando. Eu vim fazer isso. Eu não vim curar pessoas. Eu vim salvá-las. Ele cura? Cura. Ele pode fazer? Pode. Mas qual a razão dele fazer isso sem que a pessoa ouça do Evangelho? Vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós, e aí entra aquele dia, Pentecostes, capítulo 2 de Atos, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para pregar o Evangelho. Não dá, você consegue entender que não dá para separar. O alvo é Cristo. O alvo é o Evangelho. O centro é o Evangelho. Atos capítulo 1, nós terminamos aqui, versos 5 a 9. Lucas escreveu o seu primeiro tratado para o Teófilo, e agora está escrevendo aqui novamente. E ele diz, Atos capítulo 1, versos 5 a 9. Tudo isso é para mostrar a razão da vinda do Espírito Santo naquele dia. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, Senhor? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, para que vocês preguem o Evangelho, que é a maior manifestação do poder de Deus na história. É o Evangelho, é a proclamação do que Cristo fez. Eu gosto de pensar, Jesus ressuscitou Lázaro, que não estava morto há 4 dias. Se Lázaro não tivesse crido no Evangelho,
do que valeria a ressurreição dele, porque ele morreu de novo. Se ele morreu sem Cristo, nós cremos que não, ele estaria condenado, mesmo com aquele milagre, algo sobrenatural que o Senhor fez. Qual foi a razão de Cristo ter vindo? Sinais, prodígios, manifestações, supostas revelações ou o Evangelho? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Qual a razão central da vinda do Espírito Santo? Que nós vamos ver, se o Senhor permitir, no próximo domingo. Capacitar homens para que pregassem o Evangelho, desde aquela época até hoje. O que é o Evangelho? Você crê no Evangelho? Não é se você é evangélico. Porque os evangélicos, boa parte hoje, não sabem o que é o Evangelho. Porque não ouvem o Evangelho. Eles ouvem de tudo, menos do Evangelho. Mas você crê no Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você sabe que o Evangelho significa boa nova. E uma boa nova, por que nós precisamos ouvir uma boa nova? Porque vocês não somos. Nós somos pecadores. Fomos criados por Deus bons. Mas um dia o pecado entrou. Quando eu falo fomos nós, o primeiro casal, a partir dele ninguém mais nasce bom. E nós nascemos em pecado, não podemos mudar isso. Deus pode fazer milagres, inclusive, mas se nós não crermos no Evangelho, eles não valem nada. Deus enviou o seu Filho, o Evangelho, e Ele deu o seu Filho, graça, para a salvação de todo aquele que nele crê, fé. Salvação é pela graça mediante a fé. E como Jesus disse, o Evangelho é anunciado para arrependimento de pecados. Quem crê em Cristo, recebe a vida de Cristo, recebe o Espírito Santo, se arrepende de seus pecados. Você crê nisso? Você crê que Cristo morreu naquela cruz por você? Você se arrependeu dos seus pecados? Você crê que Ele ressuscitou para te dar uma nova vida? Não somente isso, que Ele incluiu você no corpo dele na cruz. Você crê nisso? Se você não crê, a gente pode discutir uma infinidade de teorias, de teologias, mas que não vai levar absolutamente nada. Hoje nós tivemos apenas uma introdução, porque nós vamos aí caminhar um pouco e entrar mais propriamente para fazer uma análise do que está acontecendo hoje. Nós vamos para a palavra e vamos começar no texto central, Atos capítulo 2. O que aconteceu ali? O que eram aquelas línguas? Qual era o propósito das línguas? Ali tinha a língua de anjo. Né? Perguntas que a gente tem que fazer. Como é que as pessoas falam língua? Você vai insistindo para que ela fale, ela começa a falar algumas palavras e depois ela mesma consegue falar uma língua estranha? Onde está isso na Bíblia? Está isso na Bíblia? Então é isso que nós vamos ver.